Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos retomando nossas aulas de economia monetária, na qual daqui para frente todas elas vão ser ao vivo, desculpa. Todas as aulas vão ser ao vivo, e para eu contar a presença de vocês, eu preciso que vocês estejam ao vivo comigo durante as aulas. Caso você não possa estar ao vivo, ou seja, pela internet, por algum motivo que você não conseguiu participar da aula, a aula vai estar disponível para você no site da faculdade ou no meu canal do YouTube, e você pode assistir a hora que você quiser. Porém, se você não conseguir estar comigo ao vivo, para eu considerar a presença, vai ser necessário vocês me enviarem um resumo, tá? Eu vou precisar de um resumo da aula para eu considerar a presença de vocês depois. E as atividades que até então não eram obrigatórias, a partir de agora elas são, porque elas contam nota para vocês. Então, no final de cada aula, vai lá e responda a atividade que vai estar no site da faculdade, e para contar a presença, contar a nota de trabalho para vocês durante esse resto do ano, ok? Bom, até agora, sobre economia monetária, nós estávamos conversando bastante sobre a questão da demanda por moeda. A gente viu sobre diversas perspectivas, sobre diversos períodos da história. E da mesma forma, hoje a gente vai entrar na parte da taxa de juros. E como que a taxa de juros impacta na preferência pela liquidez de moeda, ou seja, de como a moeda vai circular na economia, como que essa moeda vai ter, quando a gente fala em liquidez, que é uma moeda mais próxima, uma moeda mais que possui mais circulação dentro da economia, que as pessoas estão gastando mais. Então, isso também, a taxa de juros vai impactar diretamente. E nós vamos ver isso sobre a perspectiva de outros autores. Eu vou colocar aqui, compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Qualquer problema, vocês me chamam, tá bom? Não é essa que eu quero. Certo. Então, nós estamos na aula número 10, e nós vamos falar das taxas de juros e preferências pela liquidez. Caso você tenha ficado alguma dúvida, também todas as aulas estão lá no meu canal do YouTube. Vocês podem entrar, assistir, e se ficarem com dúvidas, a gente vai discutindo, ok? Então, vamos lá. A primeira perspectiva que nós vamos analisar é sobre o ponto de vista dos clássicos. Como que os clássicos visualizavam essa taxa de juros? Quando a gente fala de David Ricardo, e na sua teoria ricardiana, ele mostra que os juros constituem o pagamento de um prêmio pela possibilidade de se dispor de um capital que vai proporcionar um lucro. Então, a taxa de juros, portanto, ela é um fenômeno subordinado e determinado pela taxa de lucro. Ou seja, dependendo da quantidade de juros que eu pago pelaquela moeda, é o lucro que eu vou estar recebendo de estar dispondo desse capital. Então, além desse ponto de vista dele analisar que a taxa de juros vai ser um prêmio pago para você dispor do capital, ele vai distinguir de duas formas, Ricardo divide de duas formas a taxa de juros. Ele analisa, a taxa de juros natural, que é aquela que é relacionada à taxa de lucro. Ela, então, é um fenômeno real, porque ela vai depender das condições técnicas de produção e do nível do salário real. Então, dependendo de quão técnica for a produção, de quão maior, dependendo do aumento dessa produção, quanto maior for ela, mais ele vai ter lucro. Então, a taxa de juros vai ser dependendo da quantidade de produção, das técnicas de produção inserida, e também do nível de salário real. Por quê? Porque se as pessoas têm uma técnica de produção maior, se produz maior, por consequência, o salário real das pessoas tendem a ser maior, porque elas vão consumir mais, certo? Então, a taxa de juros vai ser em relação ao lucro que se ganha no aumento da produção e do salário real da população. Então, se é um prêmio que eu recebo, pensando na taxa de juros natural, tá? Se, conforme David Ricardo explicou, é um prêmio que eu recebo a taxa de juros, então, o meu prêmio aumenta conforme a minha produção aumenta e conforme o meu salário real aumenta. Temos também a taxa de juros de mercado. Então, dentro da perspectiva dele, além da taxa de juros natural, a gente tem a de mercado,
que ela vai ser um resultado do confronto entre a oferta e a demanda de moeda. Logo, ela vai se tratar de um fenômeno monetário, ou seja, a taxa de juros de mercado ela vai ser determinada dependendo de quanto eu vou ofertar e demandar dentro da economia. Então, naturalmente, vai depender das técnicas de produção e do salário real. E quando eu analiso do ponto de vista de mercado, eu vou depender de quanto esses dois pontos estão impactando, correto? Quanto que as empresas estão demandando e que as pessoas estão comprando, certo? Então, nota-se que uma vai um pouco depender da outra, uma caminha junto a esses dois tipos de taxa de juros. Então, a taxa de juro natural, ele é um centro gravitacional, e em volta do qual oscila e tende, no longo prazo, a taxa de juros de mercado, que foi o que eu comentei. Então, é o centro gravitacional porque ela meio que dá um equilíbrio à taxa de juros natural. Então, dependendo do que ocorre nela, ou seja, dependendo das técnicas de produção e dependendo do salário real, vai determinar a taxa de juros de mercado, porque daí, desses dois pontos, vai impactar na oferta e demanda de moeda. Na teoria marxista, então, note-se que a gente viu que David Ricardo disse que a taxa de juros vai depender, que ela é um prêmio que as pessoas estão recebendo por demandar moeda, né? Por essa moeda estar circulando, e ela vai depender tanto das técnicas de produção e do salário real, que isso vai determinar a taxa de juros de mercado, que é a oferta e demanda desse mercado. Na teoria marxista, os juros são parte da mais-valia, extraída da produção capitalista, ou seja, a mais-valia, quando Marx falava sobre ela, ele falava que é a quantidade de trabalho empregada, mais os custos de produção que os capitalistas inseriam para produzir dentro de uma economia. Então, note-se que a taxa de juros vai ser parte desse contexto, do custo do produto, certo? Então, a taxa de juros ela é gerada na circulação pela quantidade de moeda e mercadoria equivalente geral. Trata-se de um fenômeno monetário. Então, a gente pode recordar que em Marx, né, a quantidade de moeda e mercadoria em circulação constitui uma grandeza endógena, que atende à necessidade da economia. Então, ela vai ditar o nível de preços e pelo volume de transações. E ela vai ser inversamente proporcional à velocidade de circulação da moeda. Então, o que a gente pode tirar aqui da perspectiva de Marx? Então, ele diz que dentro desse sistema capitalista, além do trabalho, dos custos de produção, para o capitalista gerar lucro, ele tem que ter, vamos dizer, receber um juros por isso. Então, para ele ter um lucro, ele tem que ter um juro, correto? Então, essa taxa de juros, ela vai ser gerada na quanto a moeda circula na economia, quantas vezes ela vai estar passando de mão em mão, dada a mercadoria equivalente, a mercadoria que a produção capitalista produziu, que ela fez dentro da economia. Então, nota-se que, para o capitalista, quanto mais ele produz, quanto mais essa moeda circula dentro da economia, e isso ela vai fazer, vamos dizer que ela está tanto na oferta quanto na demanda, porque a gente vai depender que tenha oferta de produto, que as pessoas comprem esse produto, para que eu tenha essa circulação da moeda. Então, ele percebeu que quanto mais volume de moeda, quanto mais vezes que a moeda circula na economia, eu vou receber uma taxa de juros por ela, certo? Então, ela vai ser parte da mais-valia. Então, para que ele tenha um lucro sobre isso, para que o capitalista tenha um lucro, ele precisa que ela circule várias vezes na economia, certo? Então, vamos lá. Partindo de Marx e da perspectiva ricardiana, que nós vimos que os clássicos pensavam que a moeda depende tanto da quantidade produzida, da técnica inserida, como já dizia David Ricardo, e do salário real, e que a taxa de juros para Marx vai depender da quantidade de circulação, os clássicos pensavam dessa forma. Já os neoclássicos, eles pensavam que os fundos de empréstimos, os juros, vão constituir uma compensação pela espera. Ou seja, é quando você se abstém do consumo. Então, ao deixar de dispor do dinheiro presente, ou seja, você retém a moeda para que você tenha um juro maior, um ganho maior no futuro, né? Então, você se abstém do consumo em determinado período para que no futuro você tenha um maior ganho com ele.
ok? Então, a renúncia de parte do consumo presente, ou seja, quando você poupa, a poupança presente que você faz, ocorre para adquirir condições de aumentar o consumo futuro. Então, trata-se de um tipo de investimento. Então, quando eu poupo hoje, eu vou estar guardando a minha moeda para que dentro de um determinado período eu vou ganhar uma taxa de juros de estar ganhando essa moeda, que vai ser tipo um investimento para eu consumir no futuro. Então, ele pensa no longo prazo. Então, você poupa hoje para você consumir no futuro. Então, a taxa de juros para os neoclássicos é determinada conjuntamente pela poupança, que é a oferta de fundos, e pelo investimento, que é a demanda de fundos. Ou seja, ele pensa na questão de você ter um fundo no qual você guarde sua moeda e que você ganhe uma taxa de juros sobre ela. Então, a poupança e o investimento, ambos são agregados. Então, eles se equilibram por meio da taxa de juros. Ou seja, para os neoclássicos, as pessoas só vão poupar e investir no longo prazo dependendo da taxa de juros. Porque, poxa, o que vai adiantar eu guardar essa moeda em determinado período de tempo? Eu vou deixar de consumir um determinado período de tempo para não ganhar nada com isso? Então, na perspectiva deles, ter essa abstenção do consumo nesse período fará que no futuro você ganhe mais. Porque a taxa de juros paga pela moeda, vamos dizer, nesse período, vai fazer que lá no futuro você tenha um lucro maior, um prêmio maior, como diria os clássicos. Predomina a lei de Sé, que a lei de Sé é que a oferta determina a sua própria demanda. Então, não importa se a renda é poupada ou gasta. O que é produzido é vendido. Se não para o consumo, é para o investimento. Então, por mais que vocês pensem da seguinte forma, beleza, ele vai poupar para investir no futuro, então quer dizer que todo esse período a economia não vai ter essa circulação da moeda, não vai ter a velocidade? Sim, vai ter a velocidade da moeda. Então, tudo que é produzido é vendido, mas é uma parte vamos dizer, do seu salário real é destinado para investimento futuro, ok? Então, essa parte você consegue guardar por investimento futuro e que você vai ganhar uma taxa de juros nesse período, certo? Então, na teoria dos fundos de empréstimos, a taxa de juros é um fenômeno real. Por quê? A oferta de poupança é uma função da parcimônia ou do desejo do consumo futuro. Ou seja, quando se tem oferta por poupar para guardar, é porque você está sendo, vamos dizer, coerente ou leve no seu consumo de hoje, para que você deseja consumir mais no futuro, certo? E a demanda de capital, ela é motivada pela ganância ou pela adoção de inovação tecnológica, para aumentar a produtividade. Então, note-se que eles percebem dois pontos, que há oferta de poupança para as pessoas que têm maior parcimônia e que ela deseja consumir no futuro, mas que também há demanda por capital, que tem as pessoas que compram, principalmente as pessoas que produzem, porque elas precisam de inovações tecnológicas para aumentar a produtividade, para que lá no futuro essa moeda poupada seja gasta para algum investimento, certo? Então, note que as fontes e usos de fundos são fundamentais para essa teoria. Então, os fundos de moeda, para a teoria neoclássica, é fundamental que haja esse fundo, tá? Daí, a designação de a teoria do fundo de empréstimos. Então, formalmente, a gente segue essa seguinte equação, então, do ponto de vista dos neoclássicos. Então, eles veem a poupança, que é representada por S, ela pode ser carretada. Ixi, acho que tá errado essa palavra. Então, ela pode ser tanto destinada para o investimento, quanto para o entesouramento. Então, note que quando eu tenho a poupança ou o dinheiro novo, que é M, tá? Se eu somo a poupança e o dinheiro presente, ela pode ser tanto para investimento no futuro ou para o entesouramento, correto? E o investimento, ele pode ser financiado quer pelo desentesouramento, ou seja, se você quer fazer um investimento, você precisa tirar esse tesouro que você fez, ok? Então, se fosse fazer essa relação de investimento, H deveria ser menos H, porque você está tirando do S, que é a poupança, certo? Então, quando você tira o desentesoura, acho que é assim que eu deveria dizer,
Se você tiver você tirar da sua poupança esse dinheiro, é porque você vai estar fazendo algum investimento, quer seja por dinheiro novo ou quer seja pela poupança. Então, note que a relação vai ser positiva quando você deseja entesourar, certo? Quando você tem um investimento mais H, I mais H, que é entesouramento, ou quando você for fazer um investimento, você tira o entesouramento. Então, do ponto de vista dos neoclássicos, principalmente a poupança e a moeda e o dinheiro novo, ou vai ser destinado para guardar, ou vai ser destinado para investimentos futuros. Assim, o investimento pode de fato ser financiado. Então, vocês podem dizer assim: poxa, professora, mas eu preciso fazer um investimento para comprar uma máquina para melhorar a produção da minha empresa. Isso pode ser financiado. E da onde que vem o financiamento? Os financiamentos vêm dos fundos, não é? Então, tipo assim, se há pessoas que poupam e ganham uma taxa de juros, há pessoas também que podem financiar tudo isso, e isso vem dos fundos, certo? Mas a escola neoclássica propôs que as variações de preço provocadas pelo desequilíbrio entre a demanda agregada e a oferta agregada seriam resultado do fato de que o financiamento envolve o desentesouramento ou o dinheiro novo. Então, para que haja investimento, esse financiamento vai envolver esses dois pontos, seja o dinheiro novo, ou seja, o desentesouramento, que eles estariam ausentes se o investimento fosse financiado estritamente pela poupança propriamente dita. Se as pessoas poupassem num determinado período de tempo e utilizassem esse dinheiro somente para investimento, não existiria o desentesouramento, certo? Então, essa palavra desentesouramento vai ocorrer quando você precisa financiar um investimento, certo? Então, quando você seja por uma poupança sua, você vai desentesourar, certo? Seja por um financiamento de alguma forma do dinheiro em si que você não tenha no momento, ok? Então, tais variações de preços causariam o que os neoclássicos chamavam de poupança forçada. Ou seja, quando você tem essa variação no preço, a variação na taxa de juro, causa uma poupança forçada, ou seja, as pessoas são forçadas a guardar essa moeda, a não colocar ela na economia, porque a taxa de juros está maior ou menor, ok? Menor seria o desentesouramento. Então, a doutrina da poupança forçada, ela vai constituir o seguinte conjunto de ideias. Então, um crescimento exógeno da quantidade de moeda que flua inicialmente aos investidores ou aqueles que os emprestam, provoca que a taxa de juros, imediatamente, aumenta a proporção dos gastos em investimento para um nível superior ou da disponibilidade da poupança voluntária. Ou seja, para que haja essa quantidade de moeda, para que existe investidores, é necessário que a taxa de juros seja proporcionalmente ao aumento do gasto. Ou seja, se eu tenho uma queda na taxa de juros, vai aumentar os gastos, certo? Se eu tenho um aumento da taxa de juros, eu vou ter uma redução nos gastos. Então, sempre é inversamente proporcional. Então, isso vai aumentar a disponibilidade de poupança voluntária quando ocorre a queda da taxa de juros e aumenta os gastos e investimentos. Então, há uma poupança voluntária. Mas como isso vai implicar numa elevação da demanda agregada? Então, como que pode dizer que se está diminuindo a taxa de juros e aumentando a poupança, como que vai aumentar a demanda agregada? Então, acima da oferta agregada. Então, como que eu vou aumentar a demanda se as pessoas não estão gastando, se elas estão poupando? Então, representaria um aumento no nível geral de preços, provocando uma queda dos salários reais e, consequentemente, do consumo. Então, isso vai impactar na oferta agregada e na demanda agregada, porque as pessoas vão deixar de gastar, porque vai reduzir o salário real das pessoas. Isso já volta lá na teoria dos clássicos, que dizia que a taxa de juro iria impactar, ela é determinada tanto pelo salário real como pela produção. Então, note que já tem uma visão dos clássicos aqui dentro, dizendo que a oferta e a demanda agregada, elas são impactadas, e principalmente quando tem uma queda no nível, um aumento no nível de preços, ok? Então, para os seguidores dessa doutrina, o resultado final seria, involuntariamente, uma poupança forçada, ou seja, a população seria forçada a guardar dinheiro. Então, transferida para os responsáveis pela inflação, que é o aumento dos preços.
Então, o aumento necessariamente corresponde de poupança é extraído dos trabalhadores ou dos titulares de renda fixa, através do movimento inflacionário dos preços, que a expansão monetária gera. Ou seja, esse aumento da poupança vai sair das pessoas que realmente têm essa renda fixa, que possui todo mês. Então, além dela ter o consumo básico, vai sair dessas pessoas essa poupança forçada, determinada pelo aumento dos preços e pela redução do consumo. Então, se a gente for dividir aqui e analisar a teoria dos fundos, ele vai dizer que a ideia de que a oferta de fundos, a poupança e a demanda de fundos são independentes. Ou seja, quando a gente vai analisar toda essa relação dos fundos que nós vimos até agora, a gente vai perceber que a oferta, a poupança, vai ser diferente e elas não são independentes de uma da outra. Então, a poupança e a oferta, elas não são independentes, perdão. Então, se a gente vê dentro da teoria neoclássica, os juros, ele vai ser um prêmio pela renúncia do consumo imediato, certo? Então, quando eu vejo a teoria dos fundos dentro dos neoclássicos, que a gente viu anteriormente, a gente vê que para que as pessoas renunciem a esse consumo, ele precisa da taxa de juros como prêmio. A teoria keynesiana, ele fala sobre a liquidez, ou seja, que os juros vai ser uma renúncia pela liquidez da moeda. Por quê? Porque você está deixando de circular a moeda da economia. Então, por um lado, os juros vai ser um preço à renúncia do consumo imediato, os juros vai ser um prêmio pela renúncia da liquidez, ou seja, a moeda vai ser menos líquida quando as pessoas pouparem, tiverem esse fundo. Então, quando se renuncia à liquidez, vai se abrir mão da possibilidade de realizar o gasto ou aplicação em um outro momento. Ou seja, com o surgimento de melhores oportunidades, as pessoas vão diminuir o gasto nesse momento e nessa aplicação. Então, vai predominar a expectativa de que a compensação pela maior espera, ou seja, futura taxa de juros, não vale a pena da perda do rendimento atual. Ou seja, quando você se renuncia à liquidez, não vai valer a pena nessa situação do ponto de vista keynesiano. Por quê? Porque a taxa de juros, a espera de você guardar a moeda, não vai valer a pena dentro do rendimento atual. Então, vamos voltar, para não ficar confuso. Então, os neoclássicos diziam que a taxa de juros vai ser um prêmio para o aumento, quando você tem o salário real e o aumento da produção, e que isso vai afetar na oferta e na demanda. Os neoclássicos viram que a taxa de juros ela vai ser um prêmio pela renúncia imediata da moeda, ou seja, a taxa de juros que você ganha de estar guardando. E a teoria keynesiana fala que a taxa de juros é um prêmio pela renúncia da liquidez. E que, de um ponto de vista da taxa de juros futuras, isso não vai ser tão interessante, porque você está deixando de consumir um tempo para ganhar uma determinada taxa de juros. E que essa renúncia pelo rendimento atual não é tão interessante. Dessa forma, a gente cai no motivo especulação, tá? Então, para a manutenção da moeda, era tão importante para Keynes porque constituía um grave obstáculo para a política de provocar uma queda de longa duração na taxa de juros de longo prazo. Ou seja, você está especulando que no longo prazo eu vou ter um aumento da taxa de juros, eu vou ter uma melhora dela, certo? Perdão, ao contrário. Ela vai ter uma queda na taxa de juros no longo prazo. Então, o motivo de especulação é que você não sabe o que vai acontecer no futuro, certo? Então, os keynesianos determinavam, beleza, eu vou guardar essa moeda, ela vai ficar retida, mas no longo prazo eu não sei como que vai ser. Então, é um motivo especulativo de você reter essa moeda para fazer um investimento futuro, correto? Pode haver um aumento nos preços nesse período, não pode? Pode haver. Então, o período que você guardou a moeda, às vezes não vai ser o suficiente para você comprar ou fazer aquele investimento no futuro, certo? Então, o governo poderia tentar forçar a elevação dos preços dos títulos de longo prazo, mas enquanto os aplicadores se recusarem a acreditar num preço mais alto, eles iriam reter dinheiro esperando o preço cair e o juros subir. Então, a curto prazo, para adquirirem os títulos. Ou seja, podem haver situações em que força as pessoas a investirem, né? Fazerem essa moeda circular. Mas vai depender da especulação e do que cada um se motiva a reter ou não moeda dentro do período. Que nada mais que
a variação da taxa de juros e a variação dos preços. Então, só então liberariam a liquidez represada para os bancos repassarem sobre a forma de empréstimos. Ou seja, essa liquidez que estava parada, ela só vai ter essa circulação de moeda quando há essa intervenção do governo, que vai fazer com que as pessoas, vão forçar que as pessoas consumam, invistam aquela moeda que está represada e que haja liquidez dentro desse período, que seria o curto prazo. Porque no longo prazo as pessoas tendem a investir mais. Então, a armadilha de liquidez, então vai cair nessa armadilha de liquidez quando um acréscimo da demanda especulativa por encaixes monetários, desde que a taxa de juros tenha caído a níveis inéditos. Ou seja, você vai cair nessa armadilha se em um determinado período há uma queda na taxa de juros, que vai fazer você acreditar que aquele motivo de especulação de que você iria ganhar no futuro, você cai nessa armadilha de liquidez, de que faça você investir por moeda. Então, os investidores sentiriam crescentemente que as futuras taxas de juros só poderiam ser elevadas, que vai acontecer o contrário que eles tinham especulado inicialmente. Então, a demanda por moeda vai se tornar infinitamente elástica aos juros, em algum piso positivo do nível das taxas de juros de longo prazo. Ou seja, o que vai fazer, a armadilha de liquidez determina que o que faz demandar ou não moeda ou investir vai ser a taxa de juros no longo prazo. Ou seja, os investidores vão ser muito sensíveis à variação da taxa de juros. Então, dependendo da forma que o juro se comporta no curto prazo, eles vão cair nessa armadilha de liquidez, eles vão começar a perceber, poxa, não está valendo a pena eu guardar moeda, porque a taxa de juros no longo prazo não ocorreu da maneira que estava se especulando. Então, uma armadilha de liquidez ou preferência pela liquidez absoluta implicaria numa profunda depressão, com queda na taxa de investimento, devido à expectativa de que a taxa de juros de longo prazo iria reduzir. Então, é isso que ocorre com a armadilha de liquidez. As pessoas têm aquela especulação de que a taxa de juros vai reduzir no longo prazo e que elas iriam ganhar mais com isso. Então, é difícil a separação entre as teorias de curto e de longo prazo. Então, os economistas podem meramente tentar categorizar as implicações de curto prazo e de longo prazo no comportamento presente. Ou seja, a gente pode dizer que o curto prazo o longo prazo são compostos de vários curtos prazos, correto? Então, você pode analisar o comportamento da moeda e para não cair nessa armadilha de liquidez e atuando de curto em curto prazo. Então, eles costumam dizer que no longo prazo, nós ainda estaremos no curto prazo. Por quê? Porque o longo prazo é um somatório de curtos períodos sucessivos. Então, vai ter somente essa perspectiva de que a moeda, você vai estar caindo nessa armadilha de liquidez, né, sob a perspectiva de Keynes, se você analisar a taxa de juros em determinado período de tempo. Ou seja, você vai investir ou não dentro desse Então, essa é uma frase muito conhecida. Então, nota-se que essa questão de que são somatórias de curto prazo é muito importante ter essa sensibilidade, ok? Voltei aqui. Então, pessoal, hoje a gente pode ver que diversas perspectivas, há diversas noções sobre taxa de juros e sobre a liquidez da moeda. Então, percebe-se que depende-se de vários períodos, ou seja, por produto, tecnologia, salário real, oferta e demanda agregada, vai impactar em você reter moeda ou não, em ter essa liquidez de moeda dentro da economia. Principalmente quando a gente cai na questão de investimento. O que vai fazer as pessoas investirem ou demandarem moeda? A taxa de juros. Então, dependendo da taxa de juros que está compondo, vai fazer com que as pessoas invistam ou não.
E dado essa questão de estar investindo ou não, tem um motivo de especulação, que as pessoas acreditam que no futuro, elas guardando mais moeda, elas vão estar no longo prazo ganhando mais. E no curto prazo, elas têm no longo prazo, elas podem cair na armadilha de liquidez, que nos fazem pensar de que investimentos de curto prazo se formam um longo prazo mais consistente, ok? Então, a aula de hoje, nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de fazer as atividades no final, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Quem não assistiu ao vivo, não esqueça de me mandar um resumo, me dar um toque, me manda um e-mail, que a gente vai conversando, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.